está relacionado com a formulazinha lá da física que vocês já viram. Então, a aula de hoje, o foco dela será a questão das propriedades periódicas, tá certo? Lá dos elementos na tabela periódica. Pois bem, densidade, vocês já viram essa fórmula lá na física, né? Onde você tinha a relação da massa pelo volume, né? Então, a relação massa-volume, ela vai te dar justamente a densidade. E na tabela periódica, onde é que se encontram os elementos mais densos, os elementos de maior densidade? Olha lá, na tabela periódica, os elementos de maior densidade estarão na parte inferior e central da tabela periódica. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o comportamento dos elementos químicos ali frente a determinadas características. Esse é o foco da aula de hoje. Olha a setinha aqui, ó. Pessoal, acompanha o mouse aqui, ó. Olha a setinha. Está indicando o quê? De cima para baixo, não é? Ó? De cima para baixo. E aqui, ó, da direita para o centro e da esquerda para o centro. O que é que essa setinha informa? O que é que ela está informando? Ela está informando o sentido de aumento da densidade dos elementos químicos na tabela periódica. Então, se eu pego uma coluna vertical, ó, chamada de família, se eu pego essa coluna vertical, chamada de família, como é que aumenta a densidade dos elementos em uma família, em uma coluna vertical? Pessoal, esse raciocínio que eu quero estabelecer com vocês, ele será utilizado para compreender todas as propriedades desse capítulo 4.3. Olha lá, ó, como é que a densidade aumenta nas famílias? De cima para baixo. Quanto mais abaixo eu tiver ali na tabela periódica um elemento químico, maior será a sua densidade dentro de uma coluna vertical, ou seja, dentro de uma família. As colunas verticais são chamadas de famílias, as horizontais, as linhas horizontais, as que estão deitadas na tabela, são chamadas de períodos. Então, vamos lá, vocês vão ter bem essas explicações daqui a pouco na aula gravada. E num período, como é que se comporta a densidade? A densidade se comporta, olha, indicando os elementos mais densos na parte inferior e central da tabela periódica. Olha o sentido da seta, tá vendo? Ó? Olha o sentido da seta. Agora, densidade é das propriedades periódicas. Aqui, ó, é a mais importante para o nosso estudo? Não, não é. Mas é interessante saber. Raio atômico, essa sim é extremamente importante. Acompanha aí, por favor, no livro de vocês, tá? A ideia de raio atômico, qual é? Olha, a ideia de raio atômico está envolvida com o tamanho do átomo, o tamanho do elemento químico. Então, um elemento químico grande, não é? Ele terá um raio também maior. Um elemento pequeno, um raio de tamanho menor, terá um raio menor. Então, a propriedade raio atômico, ela é importante para compreender o comportamento químico de um determinado elemento. E agora vem a pergunta: como é que se comporta o raio atômico na tabela periódica? Pessoal, olha esse raciocínio, ele vai ficar se repetindo. Então, compreende ele, que aí você vai compreender os outros. Olha lá. Como é que se comporta o raio atômico na tabela periódica? Como é que se comporta? Aí, olha aí, você que está com o livro já, né? Página 423. Dá uma olhada nas setinhas. Olha a setinha. Ó. Sempre buscando a setinha aqui. Olha lá. Em uma família, o livro de vocês chama família também de grupos. Há uma tendência dos livros mais modernos usar o termo grupo e não família. Mas o significado é o mesmo e os vestibulares utilizam os dois termos. Então, veio, ó, em uma família, ou seja, em uma coluna lá, ó, vertical. Vou analisar uma colunazinha vertical.
como é que se comporta o raio atômico? Olha lá, de cima para baixo ele estará aumentando. Então, olha, quando você pega aqui, ó, quando você pega a primeira família, família 1, família lá dos metais alcalinos, aí eu tenho, ó, quanto mais abaixo eu tiver um elemento químico, maior será o raio atômico dele. Consequentemente, maior será o tamanho desse elemento químico, certo? Então, por exemplo, ó, vamos pegar uma tabela aqui. Deixa eu ver se tem uma tabelinha aqui. A gente viu uma tabela, tem não. Tem mais para frente. Eu tenho aqui, por exemplo, o primeiro elemento aqui. Quem é o primeiro? O hidrogênio. Aí, olhando o outro na sequência, depois do hidrogênio, ó, lítio. Aí, quem é que tem um raio maior? O lítio. Por quê? Porque ele está ali, ó, ele está abaixo nesse posicionamento da família. Deixa eu pegar deixa eu tentar buscar aqui uma tabela. Tentar buscar uma tabelazinha aqui. Não, não tem. Pessoal, na página do ponto 2, deixa eu pegar aqui para você. Vá, por favor, na página 415. Página 415 do livro de vocês. Tem uma tabela periódica lá. Tá no conteúdo que será trabalhado daqui a pouco na aula gravada. Olha lá. Página 415. Olha lá, na primeira família, família número 1, a primeira coluna. Nessa coluna, nessa primeira família, quem é que tem um raio maior? Seguindo a informação da seta, ó. Seguindo essa lógica aqui, que eu vou explicar. O FR. Quem é o FR? O FR é o frâncio, muito bem. O frâncio, ele tem o maior raio atômico, não é? Então, quando eu comparar, por exemplo, vamos lá, quando eu comparar magnésio e cálcio, vamos ver se o pessoal está entendendo, ajuda aí, ó. Magnésio e cálcio, quem é maior? Quem é que tem um raio maior? Cálcio. Cálcio. O cálcio está no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, ou seja, na quarta linha horizontal, na quarta. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que na distribuição eletrônica, aquela que a gente fez, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, naquela distribuição, o cálcio, que se encontra aí no quarto período, nós estamos analisando a tabela da página 415. O cálcio, ele tem 4 camadas. Ele tem elétrons distribuídos em 4 camadas. É por isso que ele se encontra no quarto período. Já o magnésio, ele tem os elétrons, ó, o Mg, segunda família, ó, quem não achou, procure aí, segunda família, magnésio, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, segunda família. Pois bem, o magnésio tem seus elétrons distribuídos em 3 camadas. É por isso que ele se encontra no terceiro período. Ora, o cálcio, que tem 4 camadas, ele vai ser um átomo maior do que o magnésio, que tem 3 camadas. E esse raciocínio você vai utilizar para definir quem é que tem o maior raio em uma mesma família. Ok, Professor, pessoal? Tranquilo. Isso aí até o pessoal que estudou aí o nono ano, o ano passado aí comigo, né? O nono ano C, a gente até deu uma trabalhadazinha. Estava no material do GEL e tudo. E eu acho que o pessoal também lá do A e do B, dos nonos A e B, também trabalharam, com certeza. Pessoal, em relação aqui, ó. Professor, Eric quer falar, professor? Opa, fale. Bom dia. Espera aí. O que é aquele negócio de química que tá lá no pleno? Ah, sim, que está agendado lá no pleno, né? Aquilo ali é a prova da segunda chamada. Quem perdeu? Alguns alunos, por conta da internet ou por conta de um motivo qualquer, não conseguiram fazer a prova da semana passada. Aí, então, foi necessário agendar uma atividade de segunda chamada. É o que está lá agendado. Tá certo? Ah, tá bom. Tá ok. Tá lá o títulozinho, segunda chamada.
Mas foi bom você perguntar, porque aí eu informei a todo mundo. Ok. Sim, e agora, olha, cuidado, e agora num período. Ah, professor, e se eu pegar elementos que têm a mesma quantidade de camadas? Pegar elementos que têm a mesma quantidade de camadas. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar, olhando a tabela, você olha a tabela no livro e olha aqui a regrinha do raio pela tela, né? Onde eu estou aqui compartilhando, vê? Para ficar nas duas páginas, né? Olha lá, se eu pegar elementos que possuem a mesma quantidade de camadas, ou seja, elementos que estão no mesmo período, na mesma linha horizontal, aí terá o maior raio aquele elemento que tiver mais à esquerda, ou seja, o elemento que tiver o menor número atômico. De novo, elemento mais à esquerda, em um mesmo período, em uma mesma linha horizontal, terá o maior raio atômico. Ora, o elemento mais à esquerda significa dizer que ele tem um número atômico menor, porque na tabela os elementos são colocados em ordem crescente dos seus números atômicos. Então, você tem lá, por exemplo, cálcio, vai lá no cálcio de novo, página 415 da tabela periódica. Olha lá. Cálcio e potássio. Potássio é o K, né? O que está do lado aí, ó. Que os dois estão em um mesmo período, ou seja, possuem a mesma quantidade de camadas. Aí você observa o seguinte: qual dos dois tem o maior raio? Justamente o potássio. Pronto, porque ele está mais à esquerda. Então, a regrinha do raio, num período, ele é, ó, preste atenção, ele é inversamente proporcional ao número atômico. Quanto maior o número atômico, significa dizer que ele está mais à direita. Estando mais à direita, ele terá um raio menor do que qualquer outro que esteja mais à esquerda. Isso em um mesmo período, não é? Período, lembrando, período indica camadas, quantas camadas ele tem, não é? Vamos pegar aqui agora, vamos pegar lá, bromo. Vamos lá, pessoal. Exercício de localização dos elementos na tabela periódica. Olha o bromo. Quem é que tem um raio atômico maior? O bromo ou o... Vamos ver um aqui. O cromo. O bromo ou o cromo? Cromo. Exatamente, é o cromo. Por quê? Olha lá, o CR, né? Família 6, ó. CR. Ele está mais à esquerda, né? Ele está mais à esquerda. Ele tem um número atômico menor. Cuidado! No mesmo período, o que tiver o número atômico menor tem o maior raio atômico. É inversamente proporcional. Certo? Aí, pessoal, entender raio é importante, porque praticamente todas as outras propriedades que nós vamos estudar nesse capítulo, né? Praticamente todas as outras dependem do quê? Dependem do raio. Entendeu o raio direitinho? Em uma família, de cima para baixo. Em um período, quanto mais à esquerda, maior o raio. Pronto. Então, tenta relacionar isso aí. Aí vem o raio de um íon. Eita, mas esse povo gosta de complicar. Agora inventa raio do íon, né, Kel? Pode um negócio desse, Kel? Olha lá. Raio do íon. Pessoal, o raio do íon, quem são os íons? Eu fico aqui imaginando. Kel ficar ali rindo. Kel é bem espontânea para rir, né, Kel? Aí eu fico aqui imaginando. Ela olha para essas coisas de química aqui e diz: isso é coisa de biruta, isso é coisa de gente doida. Pessoal, mas é assim mesmo. Olha lá. Veja. Pessoal, o íon, ele é o cátion ou é o ânion? Não é assim? O cátion é aquele que perdeu elétrons. Não é o cátion, ele perdeu. Deixa eu ver o que é que tem aqui no chat. Espera aí. Olha lá, ó. Tá certo. O professor, o cromo que o senhor falou agora, ele é utilizado para fazer o ácido inoxidável, né? Sim, boa.
Boa, Daniel. O aço inoxidável, ou simplesmente como é conhecido no cotidiano, né, o inox, o cromo entra na constituição. Ele fica muito mais resistente ao processo de oxidação, né, do que o ferro normal, do que o aço normal, justamente por conta de uma combinação diferenciada de elementos químicos. E o principal que entra é o cromo. O cromo também é utilizado, já que você questionou, ele também é utilizado para fazer a proteção, revestimento, né, de peças, normalmente peças metálicas, mas não apenas peças metálicas. Um processo chamado de cromação. Ah, essa peça aí é bonita, ela é cromada, né, em rodões de carro, aquela coisa toda. Então, ó, protege contra a corrosão e fica com uma estética, né, um acabamento muito bonito. Ok. Raio iônico. Quem são os íons? O cátion, que perdeu elétrons, né, ó, e o ânion, o que ganhou elétrons. Pois bem, como será o raio desses íons? Ora, simples. Olha lá. O cátion, ele perdeu elétrons. Logo, ele tinha um tamanho, perdeu alguma coisa, ficou menor. Então, o raio do cátion será sempre menor do que o raio do átomo que o originou. Sempre. Simplesmente é assim, tá? Deixa eu ver se tem aqui algum. Ele não citou nenhum exemplo aqui, mas a gente vai pensar. Por exemplo, vamos lá. Potássio. Potássio neutro, o átomo. Potássio, ele tem um raio. Aí vamos pensar no cátion potássio. O cátion potássio terá um raio menor. Sempre que eu comparar o cátion com o átomo que o originou, né, com o átomo fundamental, o átomo neutro, o raio do cátion será sempre menor. Já no caso do ânion, olha lá, o ânion está lá o átomo no estado fundamental. E o que é o ânion? O que ganha elétrons. Então, no caso do ânion, ele tinha lá um tamanho, ganhou alguma coisa, que no caso foi o elétron, então ele vai ficar o quê? Vai ficar maior. Então, o raio do cátion é sempre menor e o raio do ânion é sempre maior. Gravou isso aí, colocou a observação para poder revisar depois? Pronto, acabou, entendeu? Não é? Então, é sempre dessa forma, ok? Série isoeletrônica. Olha lá, série isoeletrônica. O que eu tenho em série isoeletrônica? Série isoeletrônica, eu tenho o seguinte, olha, eu tenho elementos químicos, tá? Que possuem a mesma quantidade de elétrons. Nessa história de ganhar elétrons, perder elétrons, o que é que pode acontecer? Pode acontecer de determinados elementos ficarem com a mesma quantidade de elétrons. Por exemplo, aqui, ó, no caso aqui, o oxigênio. Oxigênio, se você olhar na tabela, o número atômico dele é 8, né? Ó, olhando na tabela, deixa eu ver aqui uma tabela que tem os números atômicos. Essa daí não tem. Pronto, a da página 412. Pega a página 412, por favor. Olha lá. Página 412, tabela tem uma com os números atômicos. Ok. Olha o oxigênio. Oxigênio, número atômico é 8. Aí, olha aqui o que aconteceu com esse oxigênio. Ó. Se ele tem número atômico 8, quer dizer que quando ele está neutro, ele tem também 8 elétrons. Verdade? Ok. Mas olha o que aconteceu com esse oxigênio. Ele ganhou 2 elétrons. Então, além dos 8 que ele tem no estado neutro, ele tem mais 2. Logo assim, ele ficou com 10. 8 mais 2, 10. Esse, ó, o ânion, o oxigênio bivalente, tem 10 elétrons. Aí aqui, ó, flúor. Flúor. O flúor na tabela, você olhando da página 412, o flúor tem número atômico igual a 9. Não é? Ora, o que está acontecendo aqui? Ó? Indica que ele ganhou 1. Por isso que está um negativo.
Então, se ele tem número atômico 9, quando ele está neutro, tem 9 elétrons também. E quando ele ganha mais um elétron, fica com 10. Então, todos esses elementos aqui, ó, se você for fazer esse raciocínio de ganhar, de perder, olhando o número atômico dele e tudo, ele vai apresentar 10 elétrons cada um deles, ó. O sódio, olhando na tabela, família 1, não é? Ele tem quantos? Tem 11 elétrons. Mas aí, olha o que aconteceu com ele. Perdeu um elétron, ficou com 10. Magnésio, olhando na tabela, 12. Mas olha o que aconteceu com ele, ficou positivo. Isso significa o quê? Que ele perdeu elétrons, perdeu 2, ficou com 10. E o alumínio, olhando na tabela, o alumínio tem 13 de número atômico. 13 elétrons também, quando neutro. Mas aí ele ficou 3 mais, significa dizer que ele perdeu 3. Então ele tinha 13, perdeu 3, ficou com 10. E aí eu tenho a chamada série isoeletrônica, ou seja, átomos que possuem a mesma quantidade, átomos íons que possuem a mesma quantidade de elétrons. Ok? E aqui embaixo está sendo mencionado o raio atômico. Olha lá, raio atômico. Né? O raio atômico do oxigênio, o raio atômico lá do flúor, do sódio, do magnésio, do alumínio, tá certo? Esse PM é picômetro, é uma unidade, né, de medidas. Vamos ver. Outra propriedade que precisa ser analisada além do raio. Mas você entendeu o raio? Entendeu, né? Por quê? Porque, ó, na família, de cima para baixo, no período, quanto mais à esquerda. Ok. Energia de ionização é o contrário. Olha lá, cadê? Cadê a setinha dele? Ó, não apareceu a setinha, era para ter a setinha. Energia de ionização é justamente o contrário do raio. Você pode fazer o seguinte aí, ó. Coloca aqui do lado, certo? A ideia é assim, ó, contrário ao raio. Se você entender o raio, energia de ionização é simplesmente o contrário. Por quê? Porque a energia de ionização é uma energia para tirar um elétron. Parece difícil, mas não é. Olha lá. Energia de ionização é a energia necessária para tirar um elétron de um determinado átomo, estando ele no estado gasoso e sozinho, isolado. Bem, é energia para tirar um elétron. Aí você pensa comigo, ó, preste atenção, olha a lógica. Um átomo grande, um átomo muito grande, os elétrons mais distantes, ele está muito longe do núcleo. Muito longe. Aí o núcleo é quem fica atraindo ele, porque o núcleo é o quê? Positivo, porque tem os prótons. Mas o elétron está lá, ó, muito longe, o átomo é muito grande. Ora, então se está muito longe, a atração é muito pequenininha. Aí é fácil arrancar um elétron dele. É fácil ele perder um elétron. Já quando o átomo é pequenininho, aí é difícil arrancar o elétron. Por quê? Porque os elétrons estão mais próximos do núcleo, das cargas positivas, e, consequentemente, eles estão sendo mais atraídos. Ok? Então, fica aí a dica, ó. A energia de ionização será maior nos átomos pequenos. Por isso que é contrário ao raio. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização. Então, aproveitando essa tabelinha aqui, ó, do raio, essa tabela aqui é sobre raio. Mas na questão da energia de ionização, energia necessária para tirar um elétron do átomo, olha lá, ela vai se dar de maneira contrária, ou seja, numa família, ela vai aumentar de baixo para cima, contrário. Por quê? Porque quanto menor o átomo, mais difícil é arrancar um elétron dele. E no período? No período, olha lá, o raio não aumenta para a esquerda, a energia de ionização será o contrário do raio. Será o quê? Aumentando para a direita. Então, se eu pego elementos de um mesmo período,
pego elementos de um mesmo período, né? Como nós fizemos agora há pouco ali do cálcio, né? E do potássio. Cálcio e potássio, que a gente fez agora há pouco. Qual dos dois tem uma energia de ionização maior? Vamos lá, página 412. Tem a tabela para você se orientar. Cálcio e potássio. Qual dos dois tem uma energia de ionização maior? Cálcio. Cálcio. Por quê? Porque na hora que eu for falar dos raios, o potássio é que tem um maior raio, porque ele está mais à esquerda. Então, o cálcio tem um menor raio. E quanto menor o átomo, mais difícil é arrancar um elétron dele. Não foi esse o raciocínio? Não é? Aí, pessoal, eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês pensem sempre na referência do raio. Energia de ionização é contrário ao raio. Ok. Aqui está mostrando valores, né, numa tabela. De primeira, assim, aqui, ó. Primeira energia de ionização. Ah, professor, tem uma segunda, tem uma terceira? Tem. A primeira de energia de ionização é a energia para tirar o primeiro elétron. Mas se eu estiver falando em tirar um segundo elétron, um terceiro, um quarto, sei lá, aí eu vou falar de segunda energia de ionização, terceira energia de ionização. E como é que eu vou entender essas coisas? Vê lá. A primeira energia de ionização, que é contrário ao raio, aí eu tenho a segunda é maior que a primeira, a terceira é maior que a segunda, e assim sucessivamente. Porque quanto mais elétrons eu tiro, ele vai se transformando em quê? Em cátion. E o raio do cátion é sempre o quê? Menor. E quanto menor o raio, mais difícil é tirar. Pessoal, coloque um nome no chat para que a gente possa ter como referência de chamada, tá bom? Coloque aí o nome completo. A aula que está na sequência aí do link é uma aula que tem um embasamento referente à estrutura da tabela, tá certo? Estrutura da tabela. É um assunto bem mais fácil de compreender do que esse aqui. Esse já é fácil, o outro é mais fácil ainda, tá? Então, nas próximas aulas, né, nós vamos estar falando sobre as propriedades, a continuidade. Vai chegar uma aqui, ó, que é super importante. Esses valores não é para você decorar, não, viu? Esses valores são valores de energia de ionização. Mas não é para decorar. Não precisa decorar esses valores, tá certo? Ok. Pessoal, aqui. Energia de ionização, não precisa decorar os valores. Afinidade eletrônica, nós vamos complementar isso na próxima aula. E tem uma aqui, ó, que é a mais importante de todas. Cadê ele? Deixou para falar depois. Porque justamente é a mais importante, que é a eletronegatividade. Mas aí ele deu uma pausazinha, né, e trouxe uma contextualização nessa questão das propriedades periódicas. Então, a gente vai ficar com essas por hoje. Densidade, os elementos mais densos são aqueles que estão centrados ali, ó, na parte inferior e centro da tabela. Raio atômico, numa família, aumenta de cima para baixo, e num período, aumenta da direita para a esquerda, ou seja, aquele que está mais à esquerda tem um raio maior. Raio do cátion é sempre maior, o raio do cátion é sempre menor, raio do ânion é sempre maior, e energia de ionização é aquela energia relacionada a retirar um elétron, a tornar aquele átomo ali um cátion. Então, eu vou pensar da seguinte maneira: quanto menor o elemento químico, quanto menor o raio, mais difícil é tirar o elétron. Quanto maior ele for, mais fácil é tirar, por conta das atrações com o núcleo, né? Ok. Pessoal, alguém aqui que está assistindo a aula vai fazer a prova de hoje à tarde, a prova da segunda chamada de Química? Tá lá, viu? É o mesmo conteúdo, modelo atômico, tá certo? Se tiver perdido, alguns alunos entraram em contato comigo logo no dia da prova, aí eu disse a eles que a prova seria essa semana, faltava estabelecer o dia. Ao longo dessa semana eu coloquei nos grupos que a prova seria hoje à tarde, né, de 3 horas da tarde até as 4 horas da tarde, a prova de segunda chamada.
E aí não deixe de assistir a aula da sequência, porque é o embasamento sobre tabela periódica. Tá certo? E até nosso próximo momento. A qualquer hora cai aqui, já está no minutinho final. Como sempre, um prazer enorme estar aqui com vocês, morrendo de saudades. Espero que